Sem dúvida, né, nós não temos a capacidade de ter o conhecimento que a gente tem, por exemplo, do Brasil, ou mesmo dos Estados Unidos. Eu estou aqui nos Estados Unidos, ou mesmo de países mais centrais da Europa, que a gente acompanha a situação mais de perto, né, até por uma questão de língua, é mais difícil saber o que exatamente passa na Romênia. Mas o fato, inquestionável, é que um candidato que tinha 5% nas pesquisas de intenção e que apareceu em primeiro lugar com 22% quando abriram as urnas, a eleição foi anulada e agora está impedido de concorrer na nova eleição que foi marcada. Também é um fato inquestionável que ele é um candidato anti-União Europeia, anti-OTAN e favorável a uma posição isenta da Romênia em relação à União Europeia ou Rússia. Ele é contra a manutenção de apoio à guerra da Ucrânia. Ele tem uma postura de favorecer a indústria interna. Ele defende até um plebiscito para decidir se a Romênia fica ou não na União Europeia. Então, obviamente, não é exatamente um olhar de Bruxelas, né? E a gente teve, quando aconteceu essa primeira anulação, uma fala de um ex-coordenador da equipe, né, da Comissão da União Europeia responsável pelas regras do mundo digital, que durante as eleições americanas chegou a mandar uma carta, teve a petulância de mandar uma carta para o X para saber qual seria o tipo de moderação que existiria da plataforma durante um debate entre Biden e Trump, né? Veja só, um comissário da União Europeia querendo dizer para o X, para uma empresa americana, como é que ela ia moderar ou não as fake news do Donald Trump, né? Daí a gente entende um pouquinho mais o nível de petulância dos europeus, né? Especialmente desses comissários da União Europeia. Então, obviamente, o que a gente lê é algo muito parecido com o Brasil, né? O sujeito, numa corte eleitoral, está sendo impedido de concorrer, teve as suas contas nas redes sociais bloqueadas, e a alegação é que houve uma influência russa através de propaganda, numa história muito parecida com o que foi a acusação contra o Trump. Teria havido um financiamento, mas até agora, né, as provas não foram efetivamente apresentadas. E ele se diz inocente, diz que não aconteceu nada disso, né? Então, é no mínimo suspeito, e a gente sabe que esse não é um caso isolado. A União Europeia tem uma postura de influenciar diretamente as eleições. No caso da Alemanha, por exemplo, há um processo em aberto, uma investigação em aberto que pode banir o AfD, que hoje é a segunda maior força política do país, né, o segundo partido mais votado, pode ser banido porque supostamente é extremista demais. A mesma coisa acontece em outros países. Também há na União Europeia, ao longo das últimas décadas, uma postura de repetir plebiscitos, repetir votações quando essa votação não é favorável à União Europeia. Vários dos tratados que formaram a própria União Europeia foram aprovados dessa forma, né? Se fez um plebiscito, o povo não quis, aí se mudou um pouquinho, se tentou de novo, até que a intenção, o desejo dos iluminados, né, não eleitos, lá de Bruxelas, fosse atendido. Então eu concordo, independente desse caso, né, a gente não sabe os detalhes, independente do que a gente venha a descobrir, eu concordo que hoje a União Europeia não é mais uma democracia. Talvez chamar de ditadura seja extremo, né, porque há elementos de democracia na União Europeia, mas não é mais uma democracia plena, está longe disso e tem piorado ao longo do tempo, e agora o caso da Romênia é mais um escândalo, né? Tanto é que o J.D. Vance, o próprio Elon Musk, algumas empresas, alguns políticos, melhor colocando, americanos, vieram a público criticar essa decisão. Agora, eu só queria trazer uma coisa que eu acabei de ler aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Acabou de ser postado que uma das ONGs ucranianas que fez uma campanha de mídia contra o J.D. Vance, contra uma série de influenciadores americanos de direita que se colocavam contra o financiamento da guerra da Ucrânia pelos Estados Unidos, né, e fez até uma campanha para que essas pessoas fossem presas nos Estados Unidos. Agora acabou de ser noticiado que
essa ONG ucraniana foi bancada pela USAID aqui nos Estados Unidos, né? Então é aquilo que a gente está falando. Como é que você vai ter a direita americana com uma postura pró-Ucrânia se esse tipo de coisa agora vem à tona, né? De USAID controlado pelos democratas bancando uma ONG ucraniana que defendia até mesmo a prisão desses políticos de direita aqui nos Estados Unidos e fazia propaganda, enfim, de difamação e tudo mais, né? Então é realmente uma situação que é no mínimo questionável.